Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês.
Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece.
Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino.
Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo.
Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar,
e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ele não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo,
quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno.